Vamos aqui para a nossa aula de hoje. Estamos estudando sobre Jó, hoje o pessoal está um pouco viajando ainda aí, né? Não retornou ainda do feriado prolongado, mas nós vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus para aprender do Senhor, né? Sempre. Reunido em nome dele para buscar a presença do nosso Salvador. Abra a sua Bíblia lá em Jó 19. Jó 19. Nós vamos ler do versículo 23 a 27. Jó 19. Jó 19, versículo 23 até o versículo 27. Deixa eu chegar meu banquinho aqui. Eu vou pedir que... Quem pode nos conduzir à leitura desse texto? Aqui a nossa irmã Denise. Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Obrigado, Denise. Meus amados, nós estamos estudando o livro de Jó e uma das questões muito pertinente para a nossa jornada no livro de Jó é sobre passar o sofrimento e passar pelo sofrimento, muitas das vezes sem ouvir a voz de Deus, porque algumas vezes nós estamos passando sofrimento e nós não ouvimos Deus falar com a gente de forma tão incisiva, mas continuar firme no meio das dores e do sofrimento. Vamos recapitular o que aconteceu com Jó. Talvez você já saiba, você já leu o livro de Jó, você já leu o capítulo inteiro, o livro inteiro de Jó, e você já saiba, e isso é muito comum. Mas é muito comum nós pararmos para ler Jó e ficarmos nos detendo apenas lá, porque antes eu buscava somente por ouvir, agora os meus olhos te veem. Nós ficamos nesse processo apenas da informação auditiva e depois agora na informação visual. Porque houve uma evolução do processo da fé de Jó. Mas o processo todo aqui é entender que o sofrimento, ele vai vir, e ele veio sobre a vida de Jó, e ele continuou firme no Senhor, mesmo no meio das dores e das dificuldades. Nosso tema nessa manhã, olhando o capítulo 19 de Jó, é sobre meu Redentor vive. Meu Redentor vive. Olha o processo aqui que acontece com ele. Introduzindo nosso tema, se tudo der errado na sua vida, sua fé continua. Se tudo começar a dar errado com você, a tua fé vai continuar sendo firme. E aí a gente pode lembrar o que aconteceu com o Jó lá nos primeiros capítulos, no início da jornada. Estava lá
Deus no céu, depois veio o acusador e chegou lá e houve todo aquele diálogo, e aí o acusador vai para causar na vida de Jó, para impactar a vida de Jó, apenas não tocando na vida dele. E aí começa todo o processo, todos os bens se perdem, os filhos se vão, todo o processo ocorre. Quando acontece com a gente isso, nós perdemos a nossa fé, nós servimos a Deus porque tudo vai bem em nós, na nossa família, na nossa casa. Nós não podemos esquecer que Jó perdeu família, perdeu saúde, perdeu bens e perdeu até o respeito, né, da sociedade, de onde ele estava, dos seus amigos. E mesmo assim ele disse: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Esse é um processo que nós devemos entender e compreender no decurso da nossa jornada, caminhando na nossa vida, entender que eu devo servir ao Senhor, não porque Ele causa algo bom em mim, mas porque Ele é o meu Senhor e Ele vive. Ele é o meu Deus. Tem um cântico antigo, fala que não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, não me guio por vista, alegre estou, né? Tá, mas o cântico é muito fácil. O difícil é começar a passar pelas circunstâncias adversas da vida e continuar servindo ao Senhor. E continuar amando a Deus. E continuar seguindo ao Senhor Jesus. E aí, eu não sei se você já chegou e falou assim, ou pensou, né, talvez não falou, mas já pensou: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Não é? O que eu fiz para merecer isso? Parece que quanto mais eu oro, mais prova aparece. Né? Quanto mais eu oro, mais luta acontece. Né? Quanto mais eu busco o Senhor, mais parece que dá errado. Ué, o que está acontecendo? Não seria o inverso? Buscando a Deus, amando a Deus, e tudo está estando bem, tudo aplainado, caminho aplainado, sem nenhuma pedra, sem nenhum tropeço, sem nenhuma montanha. Pelo contrário, ser só descida, né? Se não ter descida, vai ser só descida. Né? Tranquilo, sem fazer esforço nenhum. Mas não é bem assim. A caminhada do cristão, ele tem o seu tempo e a sua forma. Meu Redentor vive. Vamos observar quando tudo dá errado. Versículo de 1 a 22. Fala assim: então respondeu Jó: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Olha o que ele está falando. Olha, até quando, né? Até quando eu vou estar aflito aqui, vou estar buscando, e já 10 vezes me vituperastes e não vos envergonheis de injuriar-me, embora haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Se quiseres engrandecer-vos contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me oprimiu e com a sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou o quê? Ouvido. Não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Da minha honra me despojou e tirou-me da cabeça da coroa. Tudo estava acontecendo com ele, contrário do que ele estava desejando. O Senhor tirou a minha coroa, o processo de tirar a coroa, arruinou-me de todos os lados e me voou e arrancou-me a esperança como a uma árvore.
A esperança dele foi arrancada como uma árvore. Inflamou contra mim a sua ira e tem na conta do meu adversário. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho e se acamparam ao redor da minha tenda. Pôs longe de mim os meus irmãos e os que me conhecem como espinhos se apartam de mim. Olha só o que ele vai falar aqui. Os meus parentes me desprezaram. Até os parentes. Até os parentes me desprezaram. E os meus conhecidos se esqueceram de mim. Pronto. Parente se desprezou ele, os conhecidos se afastaram dele. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me têm por estranho. Agora, até quem vive no meu lar me tem como estranho, não está me vendo como alguém plausível para ser cuidado, para ser fortalecido. Poxa, até os de dentro, né? Até os de dentro, os que se abrigam na minha casa me têm por estranho. E vim a ser estrangeiro aos seus olhos. Clamo o meu Criador. Chamo o meu Criador, e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. Aí ele está buscando ao Senhor. Agora, você vê que ele está relatando tudo o que estava acontecendo com ele, os seus parentes, os seus amigos, os seus servos, a sua riqueza, a coroa que ele fala que ele tinha, que foi arrancada dele. Todo o processo estava acontecendo com ele de ser, vamos colocar assim, desprezado, de ser colocado de lado. E aí ele vai dizer aqui, olha, então eu clamo ao meu Criador, versículo 16, eu chamo o meu Criador e ele não me responde. Eu estou chamando ao Senhor e o que acontece? Estou suplicando e ele não responde. Não tem uma resposta. Versículo 17. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos filhos da minha mãe. Até as crianças me desprezam, e querendo eu levantar-me, zombam de mim. Versículo 18. Todos os meus amigos íntimos me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. Versículo 19. Percebe tudo o que está acontecendo com ele? Há uma luta, há uma dificuldade, as pessoas próximas se afastam, a esposa não aguenta ficar perto dele por causa de todo o processo que ele estava vivendo, de cheiro, de odor, de enfermidade, das úlceras sobre ele. E ele fala, olha, não consigo ficar perto de você, não, tenho repulsa, não consigo ficar próximo de ti. Tudo isso acontecendo e Jó ali passando pelas dificuldades. Versículo 20, os meus ossos se apagam se apegam às minha pele, e a minha carne salvar-me só com a pele dos meus dentes. O que estava acontecendo com ele? Ele estava magro que dava dó, né? Lembra da música antiga lá? Né? Tinha uma música lá que meu paletó listado tinha uma lista só, né? Eu era magro que dava dó. Quem é das antigas aí sabe da musicazinha lá, nordestina, né? Bem isso. Ele estava magro que a pele estava junto com os ossos. E aí ele vai dizer, compadecei vós de mim, amigos meus, compadecei vós de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Porque me persegues como Deus
me persegues e não cessais de devorar a minha carne? Agora ele entra no processo de questionamento. Jó estava sofrendo e não estava sofrendo pouco, estava sofrendo muito. Muito, 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 muito. Os amigos estavam acusando ele, a família tinha se afastado, o corpo doente, e a percepção de Jó qual que era? Parece que Deus está longe. Parece que Deus não está vendo. Parece que Deus se abandonou, ou me abandonou. Isso acontece hoje também. Muita gente que sofre não está entendendo. Muita gente julgada pelos outros. Está sofrendo porque fez o mal. Está sofrendo porque não fez a corrente de oração. Está sofrendo porque não orou na madrugada ou não desobedeceu. Está sofrendo porque não ora. Está doente porque não ora. Não venceu porque está em pecado. Gente que ora e que não vê a resposta. Muitas vezes acontece isso hoje também, não acontece com você? Nós oramos e Deus não responde. Da forma que nós gostaríamos. Algumas vezes, porque é muito fácil ouvir o sim de Deus agora, né? Mas lembra que há 3 formas que Deus responde às orações? É o sim, e aí é muito fácil. Espere, e aqui o esperar é muito difícil. E o não que é complicado. O não é super complicado. Mas o espere também é complicado, não é? O espere também é para esperar. Será que eu vou ter paciência de esperar? Será que eu vou esperar aqui dessa forma? Ou eu vou responder, vai ter a resposta do jeito que eu quero? Seguir a Deus não significa vida fácil. Não tem vida fácil. Sua fé não pode depender das pessoas, não pode depender das circunstâncias e muito menos do que você sente. Porque o que nós sentimos é volúvel, é volátil. O que nós sentimos, ele é manipulável. O sentimento hoje é de um jeito e amanhã vai estar de outro. E conforme nós acordamos, podemos acordar bem-humorado e ter uma fé diferente. Ou não acontece isso com você? Você acorda e está tudo azul, bonito. E você fica, opa, hoje vai ser um dia abençoado. E algumas vezes você acorda e parece que está tudo cinza. E aí você tem um dia terrível. Ou não. Não deve ser assim. Nossa vida deve estar centrada naquilo que o nosso Redentor vive. Quando nós olhamos tudo isso, nós vamos chegar nessa conclusão aqui no capítulo 19 de Jó. Meu Redentor vive. Em segundo lugar, a fé mesmo sem entender. Olha o versículo 23 e 24. Quem me dera fosses agora escrito as minhas palavras, quem me dera fosse gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fosse esculpida na rocha. Jó quer que isso fique registrado. Por que ele quer que tudo isso fique registrado? Porque ele tem certeza de algo. Mesmo sem prova naquele momento, mas ele tem certeza de algo, que Deus está com ele. Mesmo nesse processo de luta, de desamparo e do silêncio de Deus, Deus está com ele. Deus não desamparou. Deus não deixou ele de lado. Olhando e aplicando isso para nós hoje, fé não é ver primeiro, entender tudo, sentir algo especial. Mas fé é confiar em Deus mesmo sem respostas. Confiar em Deus mesmo sem saber direito o que vai acontecer. E algumas vezes é assim que acontece com a gente. Nós não temos as respostas todas à nossa frente. E isso é fé. Não é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das coisas que nós esperamos?
Se nós já temos todas as respostas para nós, então o que é fé? Fé é esperar no que já está estabelecido? Não é bem assim. Fé é confiar no Senhor e esperar que Ele faça todas as coisas. E Ele faz, mesmo sem nós entendermos, ou mesmo sem nós compreendermmos o processo. Quando nós queremos compreender todo o processo, nós vamos cair num problema muito sério. Veja o versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que algo está acontecendo. O meu Redentor vive. Ele não está morto, ele não desapareceu, ele não sumiu. O meu Redentor é vivo. Parece que nós estamos olhando no começo do livro de Jó, ou até aqui no capítulo 19, que as coisas estão vindo muito ao contrário e que ele está em rebeldia contra Deus. Mas ele chega aqui, nesse momento, ele fala assim, olha, porque eu sei, o meu Redentor não está morto, ele vive. Ele está aqui do meu lado, ele está vivo. E apesar de eu estar passando pelas dores, apesar de eu estar passando pelo sofrimento, apesar de eu estar passando pelas dificuldades, Ele não me abandonou. Ele está aqui comigo. Ele é vivo, Ele está aqui. E por isso nós devemos ter a certeza do nosso Redentor, que Ele é justo, Ele é plenamente justo. O nosso Redentor não é injusto, mas Ele é justo, o Redentor que justifica. Ele é totalmente justo, porque eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor é alguém que defende, ajuda, resolve uma situação injusta. E é isso que ele está falando. O meu Redentor, ele me defende, ele me ajuda e ele resolve toda a injustiça. Mas aí você pode estar perguntando, então por que estava acontecendo tudo isso com ele? Estava acontecendo com ele para fortalecer a sua fé, para nos dar esse conhecimento da fé que é estabelecida não nas circunstâncias, é acircunstancial. Ou você adora a Deus somente quando tudo está bem. E quando as coisas não estão tão bem como eu gostaria, você começa a falar contra Deus. Teve uma vez um irmão chegou para mim e falou assim, pastor, por que eu vou adorar a Deus? Minha vida está um caos. Minha vida virou de ponta cabeça. Está um caos, já aconteceu tanta coisa. Estragou o carro, queimou a televisão, aconteceu tanta coisa, o filho ficou doente. Que Deus é esse que permite o mal acontecer, né, na minha vida, que sou servo do Senhor? Aí nós temos que lembrar que o mal, ele existe para todas as pessoas, as coisas comuns a todos. Ou só os filhos de Deus que sofrem? Não. Todas as pessoas vão passar pelo processo de sofrimento, que é pertinente aos homens. É pertinente a todas as pessoas. O Redentor é esse que também nos defende, mas sim, nos defende nos dando e nos prometendo a vitória eternal, e não uma vida boa aqui nessa terra, porque nós somos peregrinos nessa terra, nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos passageiros nessa terra, e entendendo como passageiros que somos, nós vamos saber que vamos passar por dificuldades, por lutas e provações aqui. Jó estava dizendo, alguém vai me defender. Como isso acontece? Jó não sabia, mas hoje, no Novo Testamento, nós sabemos. Jó estava vivendo na promessa. Hoje, a promessa já foi estabelecida. Olha o que diz Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há
em Cristo Jesus. Se nós olharmos só lá no passado, em Jó, nós vamos ter mais dificuldade. E nós temos que lembrar que no momento que Jó está escrevendo aqui, no momento da história de Jó, está muito longe da vinda de Cristo. Hoje nós temos mais informações do que naquele tempo. O processo da revelação foi ampliado, ele estava mais distante desse espaço, desse lugar. É como se você olhasse, por exemplo, pela janela aqui. Quanto mais longe da janela, menor é o teu ângulo de visão lá fora. E quanto mais perto da janela, maior vai ser o teu ângulo de visão. Nós chamamos isso de cosmovisão. A cosmovisão, quanto mais perto de Deus e da sua revelação, mais eu tenho conhecimento de Deus e do que Ele tem feito. Quanto mais longe, menos conhecimento eu tenho. Quanto mais informação eu tenho, eu me aproximo mais do que Deus tem feito. E aí eu consigo enxergar de forma mais ampla esse processo de conhecimento. Com o Novo Testamento, nós sabemos que esse Redentor que vive é o Senhor Jesus, que já estava sendo alinhado e fortalecido lá em Jó, no Velho Testamento. A explicação para nós aqui, e trazendo para nós, é que todos pecaram. Todos somos pecadores. Se nós olharmos o texto, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O processo da misericórdia e do cuidado divino é para todos que pecaram, esses eleitos do Senhor. Ninguém é justo, ninguém é merecedor de algo sem Cristo. Ninguém é merecedor. Ninguém é justo o suficiente. Ninguém pode dizer assim, não, eu mereço. Eu mereço, você merece por quê? E a grande maioria das vezes eu mereço porque eu sou uma pessoa boa, porque tenho um bom cuidado com o próximo, dou um prato de comida, eu levo saúde, né? Eu faço uma assistência social, eu faço algo, eu não mato, não minto, não roubo, não faço nada de mal para as pessoas à minha frente, à minha volta. Pelo contrário, eu cuido do outro. Tá, mas é isso que justifica a tua vida? Essa justificação, ela é no âmbito terreno, mas e no âmbito espiritual, como que isso funciona? Funciona que mesmo todas as nossas obras são obras contaminadas com o pecado. Qual que é a única obra perfeita? É de Cristo Jesus. Esse Redentor que Jó já estava falando lá no passado, que vive, está sendo pré-anunciado aqui. Esse Jesus queria vir para salvar, para transformar, para nos justificar. Jó mostra e aponta para Jesus. E Jesus é o que executa a grande obra de redenção. O meu Redentor vive. Deus é quem declara a justiça. E não nós nos declaramos justiça de nós mesmos. Isso acontece por causa de Jesus. Se tem alguma coisa boa em nós, é Jesus. Se tem alguma coisa que merece a nossa adoração, é Jesus. Romanos 3, 28, ele fala assim, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ele é justificado pela fé e não no processo ou não no decurso da sua forma de viver. É pela fé, independente do que você obedece à lei ou não, como você obedece à lei. É certo que com os usos da fé vai buscar obedecer. Por quê? Porque o seu prazer, a sua alegria é satisfazer aquele que o arregimentou, que o chamou, que o tirou das trevas e colocou na maravilhosa luz de Cristo. O processo para a nossa vida é entender que somos chamados, somos salvos, somos justificados por Cristo Jesus e através dele. Para quê? Para que venhamos andar e executar a obra do Senhor. Aplicando para nós isso,
Você não é aceito por Deus porque fez coisas boas. Você não é aceito por Deus porque você fez coisas boas. Muitos tentam, mas não conseguem. Por quê? Porque nosso fazer não vai estar atrelado à nossa justificação. Ou você vai ser aceito por Deus porque você tenta melhorar todo dia, né? Hoje eu sou melhor que ontem, né? Hoje eu sou uma pessoa melhor do que ontem, vou ser menos do que amanhã, porque amanhã eu vou estar melhor ainda. Ou porque você é religioso, você é uma pessoa de fé, uma pessoa que tem uma certa espiritualidade, você não vai ser aceito por Deus por causa disso. Contrário, bem isso. Você só faz isso porque você é aceito. Olha o que diz Romanos 5:1. Justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante a fé. A fé que vem da onde? Que vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. O nosso processo da justiça que acontece em nós não é por causa do nosso mérito ou por causa das nossas ações, mas é pelo processo de justificação do Senhor Deus. Simplesmente isso. Quando nós olhamos para a nossa vida, e aí podemos comparar, poxa, mas isso vai me livrar dos problemas? Isso vai me livrar das lutas? Não, não vai. Isso vai te livrar da noite escura? Não vai. Mas então o que isso muda na minha vida, pastor? Isso muda na tua vida porque o teu Redentor vive, ele não está longe de você, ele não está aquém das suas lutas, mas ele vai te ajudar e vai te dar força no meio das lutas, para que você possa continuar lutando em pé e caminhando para a glória do Senhor Jesus. No mundo vamos ter aflições, vamos ter batalhas, vamos ter lutas que vão angustiar nossa alma algumas vezes. No decurso da nossa vida, na caminhada da nossa jornada, vai ter momentos que a gente fala assim, não tenho mais força. Não tenho mais força, acabou a minha energia, não aguento mais. E o que nós temos que lembrar nesses momentos? O meu Redentor vive. Ele é o Senhor da vida. Ele é quem nos dá força para continuar, mesmo nesses momentos difíceis que nós não temos nem força para ajudar, para caminhar. Romanos vai falar nisso, que ele nos ajuda com gemidos inexprimíveis. É quando a gente não consegue nem falar direito. Porque nós não sabemos orar como convém. Sabe naquele momento da angústia tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue nem orar? Só geme. Então, esse gemer é o trabalhar de Deus também em nós, através do seu doce Santo Espírito. E algumas vezes vai ser isso. A lição que nós aprendemos com Jó é o que ele falou de forma muito clara para nós aqui. Eu sei que o meu Redentor vive. Hoje sabemos, Jesus é esse Redentor. Ele estava vivendo pela promessa do Redentor que iria vir. A promessa que foi dada lá em Gênesis, que o Filho do Homem iria vir para esmagar a cabeça da serpente. Esse daqui é um dos vestígios que nós encontramos de Jesus em Jó. Esse Redentor é vivo, é o Senhor da nossa vida, é o grande eu sou. É aquele que nos auxilia na nossa jornada todos os dias, independente de qual o peso delas. Porque se nós compararmos as lutas que Jó estava passando aqui, talvez com as nossas lutas hoje, nós vamos falar, meu Deus do céu, eu tenho vergonha. Porque minha luta não se compara a esse nível aí, porque esse nível aí é muito além. É muito além. E não estou desprezando a tua luta não, tá, meu irmão? E nem a minha. Mas eu sei que é aquele que tinha tanto e perdeu tudo, aquele que tinha filhos e perdeu todos. É difícil, são lutas pesadas.
olhando isso daqui, Jó sofreu, não entendeu, mas confiou. E aqui está um ponto claro para nós. Porque hoje, no mundo do pensamento, nós queremos fazer o que com todas as coisas? Queremos entender. Mas eu quero saber por que eu estou passando por isso. Por que você está passando por isso? Então, não sei. Eu só sei que a gente passa por isso. A gente não quer entender por que eu estou sofrendo. A gente não quer entender por que nós passamos pelas lutas. Nós não queremos entender por que está doendo tanto. Por quê? Não sei. Eu só sei que o nosso Redentor vive. Ele vive. Ele não está aquém, ele não está lá morto. Ele não é de barro para que não possa ouvir. Mas ele é pessoa que escuta, que ouve e que atende às nossas orações. Nós não temos como entender. Nós não sabemos. Mas nós sabemos quem é o nosso Redentor. Se Ele é o teu Redentor, o Senhor Jesus é o teu Redentor, é o teu Senhor da vida, então não cabe entender. Cabe seguir. Cabe continuar. Cabe não parar. Cabe andar passos todos os dias. Sabemos quem é o nosso Redentor. Sabemos que Ele fez por nós para nos salvar. Ele pagou com a sua vida para nos salvar. Ele veio e derramou o seu precioso sangue para nos transformar. É o amor dele que vem através, o amor de Deus que vem através de Cristo Jesus, nosso Senhor, para nos confortar no meio dessas batalhas que nós vivemos todos os dias. E quantas batalhas, irmãos? Quantas batalhas? Aplicando isso para nós. Existem duas formas de viver. A primeira é tentando se provar. Tentando mostrar para todo mundo que você é suficiente. Tentando ser bom o suficiente. Tentando correr atrás do provar para as pessoas que você é bom. E que Deus te abençoa porque você é bom. Tentando agradar a Deus de qualquer maneira. Vou agradar a Deus, vou fazer meu sacrifício, vou fazer essa penitência, vou pagar essa penitência, vou pagar de algum jeito. Vivendo cansado com as circunstâncias adversas. Mas a segunda maneira de se viver é confiando em Cristo. É confiando em Cristo. E aqui é mais difícil até. Porque aos seus ele dá enquanto trabalham. Não, aos seus ele dá enquanto dormem. Enquanto descansa nele. E por quê? Porque ele quer nos ensinar a confiar nele. Ele quer nos ensinar a esperar nele. Ele quer nos mostrar que é Ele que sustenta a nossa vida. E que mesmo no meio das dores e das lutas, Ele não vai nos amparar. Ele está com a gente. Ele está com a gente. Ele não vai nos deixar de lado. Por isso devemos descansar na obra de Cristo. Sempre, sempre, sempre. Por mais que possa doer. Vivendo pela fé e não pelas obras dos homens, mas vivendo pelo aquilo que o Senhor Deus nos dá, a fé viva, operante, atuante, todos os dias. Nós temos paz com Deus, porque Ele nos deu Jesus Cristo, nosso Salvador, e assim podemos confiar na obra redentora de Cristo. E a grande pergunta para nós aqui sempre vai ser: você está tentando se salvar, tentando resolver as coisas, ou você está confiando em Cristo?
E confiar em Cristo não é ficar estagnado, paralisado, mas é confiar nele andando junto com ele. Quem quer vir após mim, o que faz? Toma a sua cruz e siga-me. Mas algumas vezes quando a gente faz isso, a gente fala assim, tá, mas para onde você vai? O que eu tenho que levar? Né? Qual que é a roupa que eu tenho que levar? Vai fazer frio ou vai fazer calor? Né? Será que não é melhor a gente pegar um Uber? Fosse hoje, né? Será que não é melhor a gente pegar um Uber? Será que não é melhor a gente ter alguma ação aqui para a gente ir mais rápido? Não. Só toma a cruz e siga-me. Só vai atrás dele. Faça a sua parte, que é pegar a cruz, carregar e vai levando. Não é só abandonar tudo e não fazer nada. Quando ele fala aos seus amados ele dá enquanto dorme, é no processo de confiança. Você tem que estar no barco, você tem que estar andando, você tem que estar com ele, você tem que confiar nele. Querer entender menos e praticar mais. Jó confiou sem ver. Nós vivemos e ainda duvidamos. Nós vemos e já vemos Jesus, aquele que veio morrer na cruz por nós, e ainda assim nós duvidamos. Jó não tinha visto Jesus. A promessa estava longe dele. Hoje nós já temos parte da promessa cumprida. Que o Filho do Homem queria vir esmagar a cabeça da serpente, já se cumpriu. Jesus já veio, viveu nessa terra, morreu, ressuscitou, nos deu a palavra dele, nos deu o Espírito Santo para habitar em nós, para ser poder em nossas vidas, para nos ajudar a continuar a lutar todos os dias. E agora nós estamos esperando o quê? A segunda volta de Cristo. O retorno dele. Nós estamos aguardando o retorno dele. E nesse aguardar o retorno do Senhor Jesus é passar pelas lutas. Pós a vinda de Jesus, não foi nos garantido uma vida sem batalhas, sem as dificuldades, sem as dores. Nos foi prometido a presença dele em nós. Isso sim. E isso ele cumpre todos os dias através do seu doce Santo Espírito, porque somos templo do Espírito Santo. Somos a casa favorita de Deus. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O processo do Senhor vem até nós para nos resgatar, nos fortalecer, nos animar, mas nós não podemos parar. O Redentor vive. A questão é, temos confiado no nosso Redentor? Estamos confiando na hora onde está a dor batendo em nossa porta, onde as coisas estão dando tudo errado? Ou só confiamos no Redentor quando tudo está dando certo? Não. Não podemos ser como meninos. Não podemos. Porque os meninos que a gente treina uma recompensa para fazer alguma coisa, né? O pai quer que faça alguma coisa. Se você jogar o lixo, menino, eu vou te dar 50 no final do mês, né? Vai lá, cria uma recompensa. Aí você vai avaliar lá, né? Lavou a louça, jogou o lixo, merece. Ó, você jogou tantos lixos, você lavou tantas louças, então você merece um a mais esse mês ainda, né? Que você fez a mais ainda, você merece. É assim que a gente vive? Não, não deve ser. Porque Deus me abençoa, então eu sirvo a Ele. Quero dizer para você, confie em Cristo Jesus. Não deixe de confiar. Se tudo está bem, confie. Se tudo não está tão bem, continue confiando. Se tudo está uma catástrofe, confie em Cristo Jesus, Ele não te abandonou. Ele está aqui. Ele vive. O nosso Redentor vive.
Isso mostra para nós uma teologia muito maior. Tem uma música que fala que nós servimos ao Senhor não porque Ele faz, mas porque Ele é. Porque Ele é. Ele é o Senhor da nossa alma. Vamos servi-lo, porque Ele é. Simplesmente assim. E isso deve ser a nossa alegria. Temos um Deus vivo, um Deus supremo. E que as lutas, elas se limitam a essa terra. Lembre-se disso. As lutas se limitam a esse tempo. Vai chegar um tempo que não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais lágrima, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais rebeldia de filho, não vai ter mais afronta de ninguém. Por quê? Porque as dores se limitam a essa terra. E nós devemos nos alegrar no Senhor sempre. Que Deus nos abençoe, meus amados, para que possamos seguir fortalecidos na graça e no poder do Senhor Jesus Cristo. Alguma dúvida? Uma pergunta? Algum acréscimo? Algo a comentar, Sérgio? Calma aí, até um pouquinho. Deixa eu chegar com o microfone para ti. Quando você falou de quando a gente ora e parece que Deus não responde, eu tenho que confessar uma coisa. Acho que todo mundo sabe aqui do meu problema familiar, né, que da religiosidade da minha e da minha esposa ser diferente. E há 20 anos eu tenho pedido para Deus, toda noite eu peço para Deus. E às vezes mesmo eu sinto isso, que parece que a oração bate no teto e volta. Bate no teto e volta. Entendeu? Eu falei, caramba, o que está acontecendo, né? Mas eu não desisto. Por quê? Eu sei que não é no meu tempo. É o tempo de Deus. Pode ser que até eu nem esteja aqui mais e Deus ainda resolva converter ela e meus filhos, né? E eu sinto isso, entendeu? Eu não desisto nunca. Apesar de, às vezes, você estar meio para baixo, de saber, não está respondendo, será que vai mesmo? Será que não vai? Mas eu não perco a fé nisso aí. Acho que essa palavra tão pequenininha, a fé, ela representa muito, muito e muito mesmo. Só isso, Amém. Sabendo que o Senhor Deus é quem nos fortalece, mesmo nos momentos onde a resposta pode ser um espere. E eu acho que a nossa fé é até mais forte quando nós continuamos lutando nesses momentos. Porque quando tudo está respondido do jeito que a gente quer, é fácil servir. Nós vamos ser fortalecidos na fé quando as coisas parecem que são diferentes, está distonante com a gente. É nessa hora que a fé ela é forjada. É nessa hora da dificuldade que a fé é alimentada. É nessa hora de dificuldade que a gente vê qual é o grau da nossa fé. Tem que ter mais fé para ouvir, para ficar firme no ouvir e espere e no não, do que no sim. No sim todo mundo é obediente. No sim está tudo tranquilo. Está fácil. Né? O difícil é quando nós temos a negativa. De nós não nos rebelarmos, de nós não fugirmos, de nós não desistirmos, de nós não abandonarmos tudo e continuarmos firmes com o nosso Redentor. O nosso Redentor vive. E continue firme, meu irmão. Continue firme no ministério da família, buscando ao Senhor e colocando tudo diante do Senhor. É Ele que faz, não somos nós que fazemos, é Ele que faz. E no dia que Ele quiser e quando Ele quiser, ninguém pode suportar. Todos irão se render aos pés do Senhor Jesus Cristo. Todo joelho confessará ser Jesus o Senhor. Essa é uma grande promessa. Todo joelho se dobrará e toda a língua confessará ser Jesus o Senhor.
Alguns não para a salvação, alguns para a condenação. E nós não sabemos quem que eles são. Sabemos que nós temos uma missão clara para nós, de caminhar com o Senhor até o final. Por quê? Porque o nosso Redentor vive. Ele é o Senhor de toda a graça e toda a misericórdia. Ele é o Redentor da nossa vida. Vamos orar? Baixe sua cabeça, quero clamar o Senhor Deus do céu sobre a sua vida. E eu queria que você pensasse algo que está difícil na sua jornada. Você está recebendo todas as respostas de um sim, está tudo fácil. Então, amém, glorifique ao Senhor. Mas se estiver difícil, estiver com lutas, com provas, com dores, continue servindo ao Senhor. E peço que você ore assim: Senhor Deus, me ajude a passar por esses momentos de lutas. Está doendo, estou cansado, estou aflito, preciso do Senhor. E peça a Ele: Senhor Deus, me ajuda. Meu Redentor vive. O Senhor é meu Redentor. E eu quero continuar firme e inabalável diante das dificuldades. Amém. Pai de amor, obrigado porque nossa esperança não está nas circunstâncias. Não está na casa que nós vivemos, não está no trabalho que nós fazemos, não está nem como nós servimos o Senhor, mas está unicamente em Cristo. Nos ajuda a entender isso, Pai, cada dia mais. Nos ajuda, Pai, a compreender de forma no viver diário esse grande desafio para as nossas vidas. E louvo por Cristo Jesus, o nosso Redentor. Obrigado porque o nosso Redentor vive. Ele é aquele que nos justificou através do seu precioso sangue derramado naquela cruz para nos salvar. Ele é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Ele é aquele que intercede por nós diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Obrigado ao Pai pelo nosso Redentor. Obrigado pela salvação. Obrigado ao Pai pelas lutas, porque elas nos fazem ver o Senhor caminhando do nosso lado e nos ajudando a viver constantemente. Que o Teu amor, ó Pai, venha nos fortalecer, venha nos guardar e venha suprir, ó Pai, nossas vidas nesse tempo. Que as lutas desse momento venham nos ensinar a confiar mais em Ti e a esperar mais todos os dias. Tem misericórdia, ó Pai, de nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o teu Redentor seja a tua força todos os dias. Que as circunstâncias adversas seja para te fortalecer e ver mais a presença de Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.